Amém, Pai. Nos dê um coração para ouvir a Tua palavra. Nos dê, Senhor Pai, uma mente, Senhor Deus, que não seja simplesmente, Senhor Pai, o eco, Senhor Deus, da perspectiva com a que nós nascemos neste mundo, Senhor Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, para a perspectiva natural, Senhor Deus, ela, Senhor Deus, não é vista como a beleza, como, oh Deus, o pão, como a sabedoria. E nós, Senhor Pai, se não havermos dessa maneira, somos tentados a admirar de uma maneira, Senhor Pai, a Tua palavra como pessoas que vão a um museu, Senhor Pai, admirar coisas antigas, mas que quando saem de lá, Senhor Pai, aquela beleza que viram não tem nenhum, Senhor Pai, significado na sua vida diária. E olhar para a Sua palavra assim, Senhor Pai, será inútil para nós hoje e uma condenação para nós no fim. Então, Senhor Pai, que nós possamos ir, Senhor Deus, a Tua palavra como vamos, Senhor Deus, a fontes de águas num lugar árido, Senhor Pai, seco, porque não há, Senhor Deus, nada neste mundo, Senhor Pai, para, Senhor Deus, satisfazer os anseios do nosso coração. E nós queremos ter, Senhor Pai, a nossa mente cumprindo o papel pela qual ela foi feita. Pensar, Senhor Pai, os Teus pensamentos, ter a mente de Cristo, ser cheio do Teu Espírito, Senhor Pai, de tal maneira que não haja espaço para, Senhor Pai, aquilo, Senhor Deus, que é trazido para nós, a não ser aquilo que é trazido para nós pelo Teu Espírito, que é Cristo, 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 que é a única coisa que Ele está aqui para fazer, levar a Cristo, nos conformar a Cristo, nos encher de Cristo. Então faça isso, Senhor Deus, por amor ao Teu Filho amado, em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse nessa noite qual é a mentalidade que nos domina, se é uma mentalidade secular ou bíblica, nós nos apressaríamos a dizer que é uma mentalidade bíblica, mas seria apressado. Seria muito bom se nós falássemos que no nosso mundo existe uma mentalidade secular e a mentalidade dos cristãos, a mentalidade bíblica. Mas a verdade é que grande parte dos cristãos tem uma mentalidade secular, e é sobre isso que nós queremos olhar hoje, em algo fundamental para determinar se de fato alguém compreende a cruz ou não compreende a cruz. Não se a pessoa diz que é cristão ou não, mas se compreende a cruz ou não. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 3, a partir do 25, eu vou me ater ao 25 e 26, mas vou ler até o 28, diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou parar aqui, em vez de ler o 27 e o 28. Certa vez um casal no hospital com seu filho, com a sua filhinha, que tinha nascido e já tinha passado alguns meses, mas aquela criança nunca tinha saído do hospital. Nasceu e estava lá, não é? Nasceu com problemas, prematuro, muito doente, e já havia passado meses. Não há nada mais frustrante, né? Os pais, quando vão para o hospital ter um filho, estão pensando em pegar o filho nos seus braços e logo ir para casa, para o quarto que decoraram, por todos aqueles meses que planejaram. É uma dor enorme passar um mês e dois e o seu filho ou a sua filhinha ainda estarem no hospital. E a gente está sempre nesses momentos assim com as pessoas. E quando o pai estava falando sobre a filha, ele disse: olha, o Senhor vai ou levar a nossa filha e ela morrerá, ou Ele vai glorificar a si mesmo curando ela. E a esposa dele, com o coração mais sábio, disse: olha, o Senhor vai glorificar o nome dele de qualquer maneira, não é? Porque o pai tinha dito: ou o Senhor vai levá-la para si, ou vai glorificar o seu nome curando ela. Mas a mãe disse: não, Ele vai glorificar o seu nome de qualquer maneira, quer Ele a leve, quer Ele nos dê ela.
C.S. Lewis diz assim: todo mundo vai glorificar a Deus, eventualmente ou finalmente, mas importa muito para você se você vai glorificar como Judas ou como João. Então o fato é que todo mundo vai glorificar a Deus, mas faz toda a diferença do mundo se a maneira com que alguém vai glorificar a Deus será como João, aqui na citação de C.S. Lewis, ou como Judas. O fato é que no final, o que Judas fez não pôde não manifestar a glória final de Deus, mas isso é uma maneira terrível de Deus ser glorificado em alguém, e é muito pequeno para um cristão pensar que de qualquer maneira, por fim, tudo glorificará a Deus, porque em nós há um anseio, há um desejo de que Deus seja glorificado de uma maneira positiva em nossas vidas, e na igreja é uma coisa muito pequena Deus ser glorificado em nós, por fim, exatamente pelos motivos opostos, que positivamente eu fui levado a viver uma vida que o glorifique, porque senão parece que simplesmente isso é uma coisa que acontece, não é? Mas a glória de Deus é a coisa mais importante que existe, portanto deve ser a coisa que domina os nossos corações todo o tempo. É a verdade que está em Isaías 26, verso 8, que diz assim: tua glória e tua fama, ou tua glória e o teu renome são os desejos da nossa alma. Deve dizer o seguinte: a glória do teu nome, a fama do teu nome, a glorificação do teu nome é o nosso desejo consumidor. Isso é um resumo de quem realmente foi regenerado. O anseio dele é que tudo glorifique a Deus da maneira mais plena possível. Não é só uma coisa que, isso vai acontecer. Não, isso não é o coração regenerado. De qualquer maneira, como Judas ou como João, Deus vai ser glorificado. Graças a Deus ele vai ser glorificado de todas as maneiras, mas o anseio do nosso coração é que a tua glória e o teu renome é o desejo da nossa alma, é o que impulsiona a nossa alma. Eu quero fazer parte de uma geração de homens que se digam chamados por Deus, e de fato isso no final é que vai evidenciar se foram ou não, que realmente glorifique a Deus, não que faça defesa de algumas doutrinas certas e combata algumas doutrinas erradas. Eu quero glorificar a Deus em meu relacionamento com Cláudia, a minha esposa. Nós estamos no 28º ano do nosso casamento, não é? E é tudo sobre o qual o nosso casamento deve ser. Que Deus seja glorificado. Eu quero glorificar a Deus como marido e como pai, mostrando ao Tomás e ao Mateus a beleza de Deus, a glória de Deus, sendo um pai que saiba ser duro e doce, contanto que essa seja a atitude que mais leve eles enxergarem quem Deus é. E eu quero ser um pastor que glorifica a Deus e alguém que pregue tão somente para que Deus seja glorificado. Mas você vai ver que essa coisa não é algo que simplesmente acontece, nem é algo tão simples no nosso mundo. Há obstáculos enormes nesta noite diante de você para que isso não seja realidade na sua vida, e nem na minha. Obstáculos aqui nessa sala, obstáculos na tua mente agora, obstáculos na nossa cidade, obstáculos no nosso mundo, obstáculos enormes. Isso que Isaías disse, a glória e o renome, o teu renome, a tua fama, é o nosso desejo consumidor, não é o que tem caracterizado a nossa geração, daqueles que dizem ser cristãos. Então nós queremos olhar para esse obstáculo, não é? E eu quero que, olhando esse obstáculo, a gente chegue até a cruz. E quando a gente chega até a cruz, a gente veja que esse obstáculo aumenta em vez de diminuir, para só então ele ser resolvido. Nós, de fato, entendermos como estamos livres desse obstáculo.
E nós chegamos até a cruz, exatamente aqui em Romanos 3, 25, 26, no que diz respeito a algo mais importante sobre o que é feito na cruz, o qual Deus propôs para a propiciação, ou seja, a propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus contra o pecado, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então eu falei que há um obstáculo enorme na sua mente, há um obstáculo enorme na nossa cidade, há um obstáculo enorme no nosso país e mundo, para que Deus não seja glorificado de fato, e esse não seja um impulso e o desejo que impulsione a maior parte das pessoas que dizem que são cristãs. Não é? O obstáculo é que existe uma diferença enorme entre o que nós podemos chamar de uma mentalidade bíblica e uma mentalidade secular. E hoje nós não podemos dizer que a mentalidade secular é a que domina a nossa cultura e a mentalidade bíblica é o que domina a igreja, o que domina a igreja visível, o que domina aquelas pessoas que são cristãs, porque nós vamos ver que a maior parte daquilo que domina a mente das pessoas que se dizem cristãs é uma mentalidade secular. Não é? Então eu quero esboçar a mentalidade secular e depois colocar ela contra a mentalidade bíblica, para que você possa olhar, pensar a respeito de que tipo de mentalidade domina você, quando você olha para todas as coisas. E eu quero mostrar como isso é um obstáculo enorme para o cumprimento dessa declaração, para que essa declaração que Isaías faz, você veja como ela não é simples, como há obstáculos enormes. É muito mais difícil do que simplesmente declarar ela. A maior parte das pessoas que se dizem cristãs não podem, de fato, declarar esse verso de Isaías com verdade. Tua glória, o teu renome são os desejos da nossa alma. Ou, o Senhor, te esperamos, no teu nome, na tua memória, está o desejo de nossa alma. Ou seja, de viver para cumprirmos em todas as coisas, uma vida que manifeste a glória de Deus, como eu disse, no nosso casamento, criando nossos filhos, em nosso trabalho, como pregamos, como evangelizamos, como olhamos os homens que estão sendo salvos e os homens que estão partindo desse mundo perdidos. Então, esse texto fala sobre a glória de Deus e a morte de Cristo, e coloca essas duas coisas unidas, de uma forma que coloca para nós uma questão que a maior parte daquilo que nós chamamos de evangelho ou cristianismo hoje está num polo oposto. Finalmente, em última análise, Cristo morreu por nós, homens, ou morreu por Deus, e é sobre isso que esse texto está dizendo, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Aqui diz que Cristo morreu para vindicar a justiça de Deus, que esse é o propósito final, é o alicerce daquilo que foi feito na cruz, para que Deus pudesse justificar alguém culpado sem ser injusto, o que significa que Jesus morreu para a glória de Deus. Ele morreu para mostrar o verdadeiro valor da glória de Deus, que devia ser aquilo que nos impulsiona, como Isaías mostrou, e esta morte para Deus é o fundamento da morte para os eleitos de Deus. Ou seja, o fundamento da morte de Cristo pelos eleitos, na expiação eficaz, o fundamento não é a morte pelos eleitos, mas a morte por Deus. E uma das razões difíceis de comunicar isso, não ao mundo, mas à igreja da nossa geração, aos cristãos, é porque você precisa de uma mentalidade bíblica para compreender isso.
Mas a mentalidade dominante, não só no mundo como na igreja, é uma mentalidade secular. E a mentalidade bíblica e a mentalidade secular partem de pontos radicalmente opostos. Só de o humanismo secular ser o que domina grande parte das pregações, e a psicologia secular, e a autoajuda, nos mostra o quanto a mentalidade bíblica está muito distante da nossa geração, e que é tão sutil que mesmo as pessoas que pregam e defendem as grandes doutrinas bíblicas da salvação e as doutrinas da graça e fazem uma defesa correta, ainda assim tem uma mentalidade secular e não bíblica. E é por isso que conseguem misturar o humanismo secular e ser dirigido por ele, apesar disso. Então, o que é mentalidade secular? O que nós queremos dizer com isso? O que a Bíblia mostra a respeito disso? A mentalidade secular, ela não exclui Deus. Ela não tira Deus do foco. Ela não tira Deus. Ela não nega que a Bíblia seja verdadeira, nem nega que as doutrinas que estão na Bíblia sejam verdadeiras de maneira geral, mas é uma mentalidade que começa com o homem. Começa com o homem como uma realidade básica do universo. É óbvio que você não precisa declarar isso para ter essa mentalidade. Eu começo com o homem. A questão é como a mentalidade funciona, como a mente funciona, não é? Todo pensamento começa com a suposição de que o homem é supremamente importante, que o homem é supremamente valioso. Por que as pessoas têm dificuldade com grandes doutrinas da soberania de Deus e as doutrinas da graça? É porque elas começam do ponto de vista que o homem é supremamente valioso. E o homem, sendo supremamente valioso e central, ele tem direitos básicos. E o homem tem necessidades. E o homem tem expectativas básicas em sua vida. Então a mente secular, ela se afasta do centro, que é este centro. E ela se afasta e interpreta o mundo a partir dos direitos do homem e das necessidades do homem como medida de todas as coisas. E ela começa a interpretar tudo. Interpretar a Bíblia, interpretar a igreja, tudo diz respeito a esse valor do homem, a esses direitos do homem, a essas necessidades do homem. E nossas necessidades e nossos direitos são dados do qual nós começamos a olhar todo o universo, e todo o universo em que a Bíblia também se coloca. Então, o que são problemas para nós? São qualquer coisa que se levante contra esses direitos, essas necessidades e esse valor humano. Então, qualquer coisa na história, no mundo, na sociedade, que não se encaixa ao desenvolvimento na vida, na história, se encaixando nos direitos, nas necessidades do homem, são vistas como um problema. Por todos, nós definimos problemas dessa maneira. O que é problema? É aquilo que não está indo em direção aos direitos que o homem tinha que ter, a vida que ele tinha que ter, os desejos básicos que deviam ser satisfeitos. Então, em essência, essa é a mentalidade secular. Quando ele olha para os problemas da sociedade, é assim que ele vê, e isso não é diferente no mundo hoje, praticamente, na igreja. Começa com o homem. Nós já nascemos assim. Por isso não é difícil ter essa mentalidade, ao mesmo tempo é muito difícil perceber se temos ou não essa mentalidade. Faz parte da nossa natureza, como nós nascemos no mundo, pensar dessa forma. E todos os dias, apesar disso fazer parte da nossa natureza, isso é reafirmado por cada mídia que nós vemos, por cada ideia de uma cidade boa, de um mundo bom. Isso é reafirmado, é construído pela publicidade,
pela ideia da nossa autoestima, que tem explicado todas as coisas na nossa geração. Então, a mentalidade de que o homem ocupa esse lugar, é óbvio que se afunila na mentalidade final de que eu vejo os homens como esse centro, e as suas necessidades, os seus desejos e seus direitos, como o centro do universo. E é óbvio que eu sou o centro entre esses homens, porque é a partir daí que eu vejo tudo. É isso que a Bíblia chama que é a mente que é definida pela carne, não é? Como está em Romanos 8:6, ou é chamado de o homem natural, como está em 1 Coríntios 2:14. Então, sem uma obra libertadora do Espírito Santo, o homem sequer sabe que tem uma mentalidade secular, não é? Porque um peixe não sabe que está na água, não é? Ele nasceu na água, ele vive na água, e a ideia de que está na água e aquele é um ambiente molhado não faz sentido para um peixe. Então o homem naturalmente não sabe, não pensa, não percebe que a sua mentalidade é uma mentalidade secular. E a maior parte das pessoas que dizem cristãs estão exatamente também nessa situação. Nós mal podemos perceber que temos uma mentalidade centrada no homem, em que o homem, seus direitos e suas necessidades são a medida de todas as coisas, e que o homem, seus direitos, suas necessidades, é que define o que nós chamamos de problema. O que você chama de problema, basicamente, se você parar aí para pensar agora, é baseado nos direitos e baseado nas necessidades do homem. Quais são os problemas da cidade do Rio de Janeiro? Quais são os problemas do nosso mundo? Você vai pensar, os direitos e as necessidades do homem. O homem tinha que ter um casamento feliz, ele tinha que ter uma cidade maravilhosa, ele tinha que ter uma saúde boa, ele tinha que ter isso, ele tem direitos a isso e aquilo outro. E quando essas coisas não estão funcionando, então é um problema. Então é ruim. E isso faz o mundo ser ruim. Porque, como eu disse, o peixe mal percebe que está molhado, está na água. E é assim que nós definimos problema, é assim que nós definimos sucesso. Quando as pessoas vão dizer o que é uma boa cidade, é assim que eles vão falar uma boa vida, e é assim que eles vão definir felicidade. Você não sabe que tem uma mentalidade secular até que você tenha uma mentalidade centrada na Bíblia. Até então você não sabe. E se pessoas que se dizem cristãs não têm uma mentalidade centrada na Bíblia, uma mentalidade bíblica, ele não sabe que tem uma mentalidade secular. E é por isso tão fácil que a maior parte dos cristãos tenham simplesmente uma mentalidade secular. Isso não é um problema para ele, essa mentalidade com a qual nascemos e que a sociedade à nossa volta, secular, reforça praticamente todas as horas do dia, de todas as formas. É isso que os evangélicos hoje chamam de ser relevante. Quer dizer, o que os evangélicos chamam de uma igreja relevante é uma igreja que tem uma mentalidade secular, que defina problemas, melhoras a partir dessa mentalidade. Tem uma parte tão grande de nós que a maior parte de nós sequer percebe que isso está lá. Nós apenas tomamos como certo, até que isso colide com outra mentalidade, que é a mentalidade bíblica. Só quando isso colide com a mentalidade bíblica, só quando o Espírito produz uma mentalidade bíblica em nós, é que nós percebemos que essa outra mentalidade existe. Até então, é exatamente aquilo que eu disse, é como um peixe na água, aquilo era totalmente imperceptível. Agora, o que é a mentalidade bíblica? Ela começa com uma suposição no extremo oposto. Ela começa com Deus e não com o homem. E Deus é o centro da realidade, não o homem, não os seus direitos, não suas necessidades. E todo pensamento bíblico começa com a suposição de que Deus tem direitos básicos como o Criador de todas as coisas. Quando você começa assim, a sua ideia do que é um problema começa a ser totalmente diferente do que
quando as coisas estão certas e quando elas estão erradas. Porque ele começa com essa mentalidade básica de que os direitos básicos, como Criador de todas as coisas, de Deus, são o centro de tudo. Como, por exemplo, Paulo diz em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Para aquilo que Isaías estava declarando. Então, Deus tem objetivos que se encaixam com a natureza do seu caráter perfeito. E qualquer coisa que não se encaixe com a natureza do caráter perfeito de Deus, está errado, é mal. Então a mentalidade bíblica sai desse centro e interpreta o mundo a partir disso. Interpreta a morte de Cristo a partir disso. Interpreta a palavra a partir disso. Interpreta todas as coisas no mundo a partir disso. Interpreta o mundo com Deus e seus direitos e seus objetivos como a medida de tudo. A medida de todas as coisas. Então a mentalidade bíblica, ela é totalmente estranha à cultura. Essa mentalidade sequer existe para a nossa cultura. Que dirá ser algo que ela possa olhar e pensar em sua relevância. É tão peculiar que tudo que um homem natural pode chamar é de tolice, é de loucura, é de escândalo, é totalmente incompreensível. Deus ser a medida de todas as coisas, os direitos de Deus ser a medida daquilo que nós chamamos de problema ou não. Problema ser como nós identificamos o que é certo e o que não é. Então a marca que define essa mentalidade bíblica é que ela tem um ponto radicalmente diferente da mentalidade secular. É fácil você perceber que isso não é um ponto que difere a igreja do mundo hoje. Porque a mentalidade, mesmo quando trata das coisas de Deus ou da cruz, ainda é uma mentalidade secular. Como eu disse, a mentalidade secular ela não nega Deus, não nega que Jesus veio, não nega o Evangelho. Ela parte simplesmente de um ponto oposto. Então Deus é a base dada na realidade, os direitos de Deus, os objetivos de Deus definem a realidade. Porque a realidade foi criada para Ele, por causa dEle, para os seus objetivos. Então, é isso que define os problemas. Quais são os problemas do Rio de Janeiro? Mudam completamente. Quais são os problemas do mundo? E o que define o que é o sucesso? Muda totalmente. O que é o sucesso em todas as coisas? O que é sucesso no casamento? O que é sucesso na vida? O que é o sucesso como pai? O que é sucesso como igreja? Quando Deus disse a Moisés, desça ao Egito e diga-lhes, e diz a eles que eu vou resgatá-los, Moisés perguntou, mas se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? E Deus disse, diga-lhe que eu sou, te enviou, eu sou o que sou. É Deus dizendo para nós, na essência do seu nome, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não sou quem você sente que eu sou, apesar de que pessoas que se dizem cristãs adoram sentir quem Deus é. Eu não estou me tornando algo. Eu não serei o que serei, ou seja, eu não estou me tornando o que eu serei. Eu sou o que eu sou a realidade absoluta. Eu sou a única realidade. Não estou indo de um ponto para o outro. Eu não cheguei a ser quem eu sou. Eu sempre sou o que sou. Eu não cheguei aqui. Eu não tive começo. Eu não tenho final. Eu não posso ser explicado de maneira final. Quando você diz, como você explica esse ato de amor? Como você explica Hitler? Como você explica o Holocausto? Como você explica o nascimento do mundo, do universo? O que nós queremos dizer é como isso chegou até aqui.
Como esse homem chegou até ser Hitler? Como as coisas chegaram até o ponto de haver o Holocausto? Como é isso que nós estamos perguntando. Agora, quando você pergunta, como você explica Deus? Como ele chegou até ser Deus? Como ele chegou a ser quem ele é? Você não tem uma explicação. Porque você pode explicar como as coisas chegaram a ser até o que elas são. Mas você não há explicação para Deus, porque ele nunca chegou a ser quem ele é. Ele sempre foi quem ele é. E ele não está indo a ser algo. Ele sempre será o que ele é. Ele é a realidade. A realidade existe a partir dele. Então ele tem o direito do Criador. E essa, eu diria, é a loucura final da mente secular. Porque Deus não chegou a ser assim. Ele é absolutamente o que ele é. Ele nunca veio a ser. Ele nunca vai se tornar algo diferente do que ele é. Então não há uma família para explicar a personalidade de Deus. Você pode explicar minha personalidade a partir de várias coisas. Como ela se formou? Como minha personalidade chegou a ser o que ela é? Que coisas aconteceram que influenciaram na minha personalidade? Mas você não pode explicar como Deus se tornou a ser santo, como Ele se tornou a ser amor, como Ele se tornou a ser justo, porque Ele nunca se tornou, Ele nunca chegou a ser justo, Ele sempre foi justo, Ele sempre foi santo, Ele não se tornou isso. Ele nunca se tornou, não há uma origem para explicar, uma família de origem para explicar a sua personalidade. Ele está absolutamente, eu diria, lá, sempre. É nesse ponto que começa o que nós chamamos de mentalidade bíblica. Totalmente imersa em Deus. Ele está lá, então, com os direitos, como Criador do universo. O universo só existe por causa dele, porque ele quis. Então, nós gostamos de falar, e como falamos sobre direitos humanos e direitos civis, você já leu em algum lugar os direitos do Criador? Os direitos de Deus? Mas eles são os únicos direitos finais do universo. Finalmente, só Deus tem direitos no universo. Certa vez eu vi um pastor pregando, ele tem medo de não ser relevante para a cultura. Então ele disse que descobriu que ele podia pregar todo o evangelho a partir dos direitos humanos. Isso é uma estupidez completa. Você não pode pregar nada a partir disso. Os direitos humanos só pode manifestar a mentalidade secular. Mas é porque tudo que ele queria era realmente agradar a mentalidade secular. Os direitos últimos do universo são os direitos do Criador. E o objetivo final do universo são os objetivos de Deus. Esses são os únicos objetivos que de fato precisam e vão ser cumpridos. O que constitui um problema no universo é que o que nós podemos chamar de, melhor dizendo, de problema no universo é tudo que contradiz os direitos e objetivos de Deus. É óbvio que nada pode frustrar os objetivos e os direitos de Deus, mas tudo que não se encaixa nos direitos de Deus são um problema do universo, e não aquilo que não se encaixa nos direitos do homem, ou nos anseios do homem. E nós, grande parte do que se chama igreja, define problema a partir dos direitos do homem. Quais são os problemas da cidade? Quais são os problemas do mundo? A pessoa olha para os direitos do homem e vê quando esses direitos não estão sendo satisfeitos, é um problema. Quando os direitos do homem, as necessidades do homem, ou os anseios do homem estão sendo cumpridos, então os problemas foram resolvidos. Quando as pessoas dizem, nós queremos resolver os problemas, é disso que elas estão pensando. Então, o que constitui um problema no universo, um problema realmente verdadeiro, é o que não se encaixa em seu objetivo, o objetivo de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e o que contradiz seus direitos, não os nossos, não os dos homens. Então, tudo que estiver além dos direitos de Deus, e esse é o grande choque do universo, o grande choque de mentalidades.
A diferença entre uma mentalidade que exalta a Deus, como Isaías diz, essa é a nossa busca, a glória e a fama do seu nome, essa é a nossa sede. É isso que é a mentalidade bíblica. Ela é muito rara naquilo que nós chamamos de igreja, em nossa geração. A mentalidade do homem, centrada no homem, a mentalidade secular diz: eu tenho direitos. E eu posso até questionar Deus se eu achar que esses direitos não estão sendo... O homem tem direitos. Por que algumas pessoas têm a ousadia, sendo cristãs, de dizer assim: essa doutrina aqui não pode estar certa, a Bíblia está dizendo isso, mas isso não é certo. Por quê? Porque ela acha que aquilo está ferindo o direito de algum ser humano. Terei misericórdia de que eu tiver misericórdia. Quando alguém diz assim, isso aqui não está certo, é porque ele acha que aquilo ali, de alguma maneira, está ferindo algum direito humano. Porque a mentalidade dele é secular. Então eu posso até questionar Deus se eu achar que algum direito humano está sendo violado pela palavra de Deus, ou por alguma doutrina. Eu posso colocar Deus Todo-Poderoso num lugar e exigir que Ele explique. É por isso que Paulo respondeu ao homem assim: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Por que você acha que você pode dizer que Deus tem que se explicar? Você só acha que alguém tem que se explicar para você quando você acha que você tem direitos que estão sendo violados. Você tem que explicar isso. Por que isso está sendo feito? Isso está violando os meus direitos. Então, se você começar com o homem, seus direitos e desejos, ao invés de começar com o Criador e seus direitos e objetivos, os problemas que você vai ver no universo, os problemas que você vai ver no Rio de Janeiro, no Brasil, são muito diferentes do que se você começasse com Deus, ou se você começar com o homem. Então, o enigma básico do universo, para a maior parte das pessoas que se dizem cristãs, é como resolver os problemas do homem. O seu sofrimento. Quando as pessoas não entendem porque esse mundo é desse jeito, porque o homem sofre, porque acontece isso. Isso está no centro. O enigma para as pessoas é porque esse mundo é tão cheio de dor, e sofrimento, e frustração, e falta de paz, e miséria. Para muitos cristãos esse é o enigma. Por quê? Por quê? Quando que, na verdade, o enigma deve ser como Deus, infinitamente digno, em completa liberdade, pode exibir suas perfeições, cumprindo o objetivo de todas as coisas que Ele criou, como Paulo chama em Romanos 9:23, as riquezas da sua glória, sua santidade, seu poder, sua sabedoria, sua justiça, sua ira, sua bondade, sua verdade, sua graça. Pensar em qual o enigma da vida é afetado radicalmente dependendo do que tipo de mentalidade você tem. Então, se o enigma perturbador na nossa vida é como preservar os direitos do homem, resolver seus problemas, é óbvio que a tua mentalidade é secular, não é bíblica. Não importa o quanto você possa falar sobre as doutrinas da Bíblia, mas se o enigma do universo flui de uma mentalidade bíblica, o enigma é diferente. Como um Deus justo, glorioso, pode suportar o nosso mundo? Como um Deus glorioso, sem começo, sem fim, santo, não manifestaria toda a gama das suas perfeições no mundo? Qual é o enigma do universo? Por que um Deus santo derrama tantas coisas boas no mundo mal como o nosso? Ou por que os homens sofrem tanto no mundo? A tua mentalidade bíblica ou secular vai definir qual é o enigma que te perturba. Não a perturbação de pensar por que este mundo
que não manifesta aquilo que Isaías falou, a glória do nome de Deus, recebe tantas coisas boas de Deus, em vez de receber só aquilo que era justo. Se você não tiver o enigma certo que te perturba, você não pode entender a cruz, não pode entender Romanos 3, 25, 26, como nós lemos, porque a morte de Jesus é totalmente oposta à mente secular. Nós chegamos na cruz, e você não pode compreender a glória de Cristo e a glória da cruz, Cristo crucificado, se você tem uma mentalidade secular. Você pode, com mentalidade secular, dizer que acredita que Cristo morreu na cruz, mas você não pode compreender, é totalmente compreensível. A Bíblia diz que é uma loucura, para a mentalidade secular, e é aqui que o texto entra de maneira forte, é o nosso ponto de partida. Que problema a morte de Jesus foi projetada para resolver? Você vê, se você tem uma mentalidade secular, você pega os homens, seus direitos, seus anseios, e você vai definir problema a partir disso. Vai dizer, esses são os problemas do mundo. Mas se você tem uma mentalidade bíblica, você vai ver Deus e seus direitos, e você vai olhar para o mundo e dizer, não, esses são os problemas do mundo. Agora a questão é, que problemas a cruz visa resolver? Qualquer pregação que diga o oposto daquilo que a cruz veio resolver é uma mentalidade secular, mesmo que ela fale na cruz o tempo todo. Então é virtualmente incompreensível para a mentalidade secular aquilo que a cruz realmente veio compreender, porque a mentalidade cristã, bíblica, tem sido tão distanciada daquilo que é a igreja, da pregação da igreja da nossa geração, que a maior parte dos cristãos não podem compreender a cruz, o que é estranho dizer, não é? Porque a cruz é totalmente centrada em Deus, Então Romanos 3, 25, 26 diz isso, diz o significado mais profundo da cruz, abaixo da questão da justificação, da reconciliação e da expiação e do perdão, abaixo, a fundação de todas essas coisas não são a fundação, não são os alicerces da cruz, aquilo que os puritanos chamavam de o significado mais profundo da cruz. Quando você olha o que a Bíblia diz, o que Paulo está dizendo aqui especificamente, é que você enxerga qual foi o problema que Jesus veio resolver na cruz, e que Deus resolveu através da cruz. E isso difere totalmente do que a mentalidade secular diria, e ela é o que impera na maior parte do que os cristãos da nossa geração são, aponta. Diz assim, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, resuma isso como o problema básico que Cristo veio resolver, como Paulo fez aqui. É que Jesus veio porque, de alguma forma, Deus parecia injusto na maneira com que ele estava agindo no mundo. Então ele enviou o seu Filho para vindicar sua justiça, para, entre aspas, limpar seu nome. Deus colocou Cristo como uma propiciação pelo seu sangue para mostrar sua justiça, para mostrar que ele é totalmente justo. Então a questão básica é que a justiça de Deus estava em jogo, seu nome estava em jogo, sua reputação, sua honra devia ser justificada. Todas as outras coisas não são o fundamento da cruz. Em outras palavras, antes que a cruz possa ser por mim, por você, ou por qualquer um que é chamado, ela tem que ser por amor a Deus, por causa de Deus,
por causa do nome de Deus, por causa da justiça de Deus, para vindicar o nome de Deus. Então nós aqui nesta noite criamos o problema, não é? Deus precisava demonstrar publicamente a sua justiça. A resposta de Paulo está no 25, diz assim: porque em sua divina tolerância ele havia passado sobre os pecados antigos. Agora, o que significa isso? Deus tinha que mostrar a sua justiça porque ele tinha em sua tolerância passado sobre os pecados. Isso é o que, por exemplo, o Salmo, ele está se referindo ao que o Salmo 103:10 diz, por exemplo: ele não lida conosco segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Ou seja, Deus passou por cima de milhares de pecados, e ele foi perdoando e deixando ir, e não os puniu, não derramou sua justiça. Um bom exemplo disso é o rei Davi. Em 2 Samuel 12, ele é confrontado pelo profeta Natã, por ter cometido adultério e ter cometido assassinato do marido de Betsabá. E Natã diz: porque desprezastes a palavra do Senhor, 2 Samuel 12:9. Davi sente o peso da repreensão de Natã, e no verso 3 ele diz: pequei contra o Senhor. Nós conhecemos o Salmo 51, como Davi foi levado ao arrependimento, e a isso Natã responde assim: o Senhor também pôs de lado o seu pecado, você não morrerá. E é assim? Adultério, assassinato, ignorados, é quase incrível. Nosso senso de justiça caído grita. Você não pode deixar simplesmente assim. Coloque-se na posição do pai de Betsabá, Eliã, não é? Ou na posição de Urias, o seu marido que foi traído e depois assassinado. Coloque-se no lugar de Aitofel. Todos eles eram amigos íntimos de Davi. Tanto Eliã, pai de Betsabá, quanto Urias estavam entre os 30 valentes de Davi. E o conselheiro mais próximo de Davi e amigo era o avô de Betsabá, Aitofel. E sua neta tinha sido desonrada. Eliã, que era amigo de Davi, seu valente, sua filha. E Urias, que era o seu valente, tinha sido morto. Davi merece morrer. E merece justiça. Certamente ele merecia ser destronado, pelo menos, mas Natã diz: o Senhor não afastou o seu pecado de você, e você não morrerá. É isso que Paulo está dizendo. Agora, por que isso é um problema? Isso é um problema para a mentalidade secular? Lógico que não é. Isso não é um problema. Nós achamos que Deus devia ser amoroso e simplesmente olhar para os homens assim, com misericórdia, e o mundo sente. O problema é que o grande drama do universo, o grande problema do mundo, é Deus fazer o sol nascer sobre os justos e injustos nesse mundo, ou seja, sobre homens justificados e sobre homens não justificados. O grande problema, o grande enigma do universo é porque Deus dá às pessoas 60, 70 anos de vida, porque dá a eles saúde, porque dá a eles o sol, água, porque Ele faz o corpo deles funcionar. Quantas pessoas, fora a influência do Espírito através da palavra de Deus, diz que o maior problema do mundo é o fato de Deus ser bom para os pecadores, que esse é um problema absurdo, que nós não podemos entender. Nós ficamos pensando, como pode? É esse o problema? Esse é o drama da mente das pessoas no mundo? É o contrário, não é? E esse é o drama das pessoas na igreja. As pessoas que se dizem cristãs ficam perturbadas com o fato: por que Deus é bom com o mundo? Isso não podia ser assim. Ou é o contrário?
Sabe, essas pessoas que sempre quando alguém faz perguntas sobre alguém que está perdido ou morreu perdido, você tenta salvar aquela pessoa, quase sempre as pessoas fazem isso, quando a questão é suicídio, quando qualquer coisa. É porque as pessoas, na verdade, elas têm uma coisa assim, se eu fosse Deus, essas pessoas não iam se perder. Mas Deus não é tão bom quanto eu. Porque eu não teria deixado isso acontecer. Se eu fosse Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós, todo mundo, sou uma pessoa boa, mas Deus não é bom igual a mim. Eu fico tentando resolver esses problemas assim, porque Deus não é igual a nós. Você vê, essa é a mentalidade secular. Nós olhamos para o homem e vemos isso como um problema dos direitos do homem sendo atingidos. Essas pessoas, elas tinham que ser. Você vê, o drama na nossa mente, né? Por que Deus é bom para com os homens? Por que Deus suportou nós, homens, os homens, durante 20, 30, 40, 70 anos, 80 anos? Por quê? Por quê? Porque um Deus bom suportaria. Isso é, um Deus santo e justo faz o sol nascer sobre o homem, envia chuva, faz as plantas crescerem. Quantas pessoas você conhece que lutam com a aparente injustiça de que Deus seja tolerante e bom para com os pecadores? Quantas pessoas você conhece? Você fica perturbado com isso? Quantos cristãos lutam com o fato de que o seu próprio perdão é uma ameaça à justiça de Deus? Que a própria bondade de Deus para com ele é uma ameaça ao nome de Deus, a glória do seu nome. A mentalidade secular nem sequer avalia a situação de maneira que a mentalidade bíblica faz. Por quê? Porque a mentalidade secular pensa a partir do ponto de partida radicalmente diferente, de que o homem está cheio de problemas e que Deus existe para resolvê-los. Porque ela parte do homem. Se partisse de Deus, a única coisa que os homens poderiam entender, que a mentalidade poderia entender, é o inferno. Não poderia entender mais nada. Mas você vê que é o oposto, não é assim? É por isso que as pessoas tentam salvar todo mundo. É por isso que toda pergunta a respeito disso, é por isso que quando as pessoas vêm perguntar alguma coisa sobre se, meu avô, ele era uma pessoa assim, ele está salvo. A primeira impulso das pessoas é dizer, ele deve estar. Por quê? Porque se fosse por mim, ele ia estar. Agora, não sei se Deus é tão bom quanto eu. Há essa dúvida, mas certamente o avô estaria seguro se eu estivesse no trono. Porque a mentalidade secular pensa a partir de um ponto de partida totalmente diferente. Não começa com Deus e seus direitos. O direito de defender e mostrar o valor infinito da sua glória, da sua justiça. Começa com o homem e assume que Deus vai se ajustar aos direitos do homem, aos desejos do homem e aos merecimentos do homem. Essa é a mentalidade secular. Portanto, você vê que a maior parte daquilo que se chama cristianismo hoje não passa do eco da mentalidade secular. O valor infinito de Deus é desprezado. O que está realmente em jogo em todos os pecados, o que está em jogo não é a infelicidade do homem, não é a infelicidade do mundo, não é nem o inferno. O que está em jogo é o que está no versículo 23 desse texto. Paulo diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que está em jogo no pecado é a glória de Deus. Não é a pena do pecado, não é a tragédia, supostamente, que o homem experimenta. Quando Natan confronta Davi, ele cita, em 2 Samuel 12:10, ele cita Deus dizendo assim, por que você me desprezou? Diz assim, agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Nós poderíamos imaginar Davi dizendo o que, querido? O que você quer dizer com eu te desprezei? O que Deus está dizendo com isso, Natan? Por que Deus está dizendo isso? Eu não desprezei Deus. Na verdade, eu nem estava pensando em Deus na hora. Eu estava pensando, eu fui assim capturado pela beleza daquela mulher. Eu só estava pensando em Betsabá, não estava pensando em Deus. E depois eu fiquei com medo de que as pessoas descobrissem. É só isso que eu estava pensando. Estava querendo proteger meu trono. Deus não estava nem no foco. Deus não estava nem na foto. Deus não estava nem na história.
estava pensando em Deus, estava desprezando Deus. Então você imagina se você, o que você pensaria de um juiz que ele e a cidade, as pessoas tivessem visto um assassino de sangue frio estuprar alguém, matar alguém, está acima de qualquer dúvida de que a pessoa fez, mas aquele juiz, diante daquela pessoa, a pessoa dissesse assim: olha, eu nunca tinha feito isso antes, foi a primeira vez, eu quero uma chance. E o juiz dissesse: então tudo bem, como foi a primeira vez que você estuprou e matou alguém, apesar de que na sociedade é tão doente que é isso que acontece, né? Que chama de primário, como se a primeira vez que você comete uma atrocidade não tivesse problema, não é? Porque você fez a primeira vez. Mas você dizia: esse juiz é louco, não é? O cara não pode ir. Então, a mente secular nunca ficou acordada durante uma noite lutando contra um Deus que pode passar por cima de um pecado e dizer: Davi não vai morrer. A mentalidade secular nunca luta com o problema final do universo. Aquilo que é o problema que a cruz veio resolver não está sequer no foco da mente secular. Quantas pessoas estão lutando, não vou falar nem fora da igreja, dentro da igreja, com o problema de Romanos 3, 25 e 26. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, que o pecado é uma questão da glória de Deus, o pecado é pisar na glória de Deus. Como eu disse, nós podemos imaginar Davi dizendo: eu não estava pensando em Deus, eu não desprezei Deus nada. Deus naturalmente diria: eu sou o Criador do universo, eu criei você, eu te dei a vida, eu criei o casamento, eu criei Betsabá, eu criei Urias, eu fiz todas essas coisas para a minha glória. Eu, desde cedo, fiz você vencer o leão e ursos e Golias. E essa é a questão. Você disse que eu não estava nem você não estava nem pensando, não é assim? Eu não estava nem no foco. Isso essencialmente é o pecado. Eu estou fora do foco, eu estou fora do quadro. O que você fez não era sobre mim, você não estava pensando em mim, nos direitos que eu tenho como Deus. Você me desprezou. Essa é a essência do pecado. Não importa o que a pessoa faz, ou algo terrível como Davi, ou uma ação social, se Deus está fora do foco, aquilo é pecado. É isso que Agostinho chamava de pecados esplêndidos, pecados esplêndidos, porque eles parecem lindos, mas eles não têm nada a ver com Deus, aquelas ações. Deus está fora do foco. Não foi por causa de Deus que aquilo está sendo feito, ou da glória de Deus. Aquilo não passa de pecado, porque a essência do pecado é isso aí, Davi. Você não estava pensando em mim, eu estava fora do foco, não era sobre mim, ou não é sobre mim, tudo que você faz. Eu estava falando sobre como eu quero que o meu casamento com a Cláudia glorifique a Deus. É só se esse casamento for sobre Deus. Então, muito antes de o pecado ser um dano ao homem, ele é uma desonra a Deus. E esse é o problema do universo, não o dano ao homem, nem o inferno. O inferno é uma solução, e a única solução razoável, se você tem uma mentalidade que parte de Deus e não do homem. Então, como pode um Deus santo, cuja estima ao seu nome, glória, está acima de todas as coisas, que fez todas as coisas para a sua própria glória, dizer simplesmente: olha, eu passei sobre o seu pecado? Isso é um grande problema se você ama Deus, e se você ama a glória de Deus, e se você, como Isaías, a fama do seu nome, e a glória do seu nome é o nosso desejo. É disso que trata cada culto nosso, cada pregação. Não diga essa palavra se o enigma que te perturba é como um Deus pode ser gentil com um mundo como o nosso. Seu nome, seu renome, sua justiça e santidade são os desejos da minha alma, é o que Isaías diz. Se isso é verdade para você, o perdão de Deus é um grande problema para você, o inferno não é, a desgraça do homem não é, o problema do universo é visto de maneira totalmente diferente.
Deve haver um caminho para Deus ser justo e justificador de ímpios como nós. Mas esse é um grande problema, porque isso a princípio parece dizer que Deus não é santo e nem valoriza a sua glória sobre todas as coisas, e que tudo foi criado para Ele por causa dele. Então esse é o problema do perdão. Como eu disse, Deus diria para Davi: é isso mesmo, eu não estava na foto, não estava no seu pensamento. Quando você faz essas coisas, você não está pensando em mim, e isso é o problema. Eu sou o criador do casamento, mas quando você pensa no seu casamento ou no casamento, não é em mim que você está pensando. Quando você fala sobre o amor de duas pessoas, não é em mim que você está pensando. Então todo pecado é um desprezo a Deus, muito antes de ser um dano ao homem. Então Davi rebaixou a glória de Deus, ele diminuiu o valor de Deus, ele desonrou o nome de Deus. Essa é a essência do pecado: deixar de amar a glória de Deus para amar ou desejar qualquer outra coisa além disso, o que não vai trazer. Então é por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como Paulo está dizendo antes de dizer isso. Portanto, o problema mais profundo, quando Deus passa sobre o pecado, é que Deus parece concordar que Ele não merece toda a glória, que Ele não merece, que Ele não é o ser único para o qual todas as coisas foram feitas, que seu filho não é o filho amado em quem Ele se compraz, que o seu filho pode ser desprezado, que ele pode ser desprezado, e que Ele concorda de alguma maneira com aqueles que desprezam a sua glória. Ele parece estar dizendo que Ele é indiferente que a sua glória seja rejeitada. Ele parece tolerar a baixa avaliação do seu valor. Ele está fora da foto do mundo, do foco do mundo, que foi feito por Ele e para Ele. E quando Ele faz o sol nascer, parece que Ele concorda que Ele não tem esse valor, que isso que está sendo feito não está em desacordo com o seu valor, que aquilo realmente mostra o valor que Ele tem. Nenhum. E parece que Ele está dizendo: você está certo em escolher outros tesouros sem ser eu, que as coisas que eu criei são mais valiosas do que eu. Eu não sou ótimo, eu não sou lindo, eu não sou santo, eu não sou cheio de glória. É isso que significaria para Deus ser injusto, ou seja, agir de acordo com a mentira sobre Ele, como se isso não fosse aquilo que merece a punição final, porque esse é o objetivo pelo qual o universo foi criado. Então, a mente natural e a mente secular vê isso como um problema. Você conhece alguém no mundo que está com um problema? Por que Deus tem sido bom para com o mundo e feito coisas boas para com o mundo, ou tem perdoado pessoas, ou tem escolhido pessoas para salvar? Como isso é totalmente perturbador e vai de encontro à sua glória, o seu valor infinito? Ou você vê o contrário, mesmo cristãos não tendo a mesma ideia, que o enigma que perturba ele é a desgraça do homem, o problema do homem, ou então como um homem se perde. Então, que pessoa secular perde o sono pensando na injustiça da bondade de Deus, na injustiça de o sol nascer amanhã, das pessoas rirem amanhã, das pessoas não terem dor amanhã. Mas de acordo com Romanos 3, esse é o problema básico que Deus resolveu com a morte do seu Filho, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Deus seria injusto se Ele ignorasse os pecados que não manifestam, ou seja, que menosprezam a sua glória e o seu valor. Então Davi viu sua glória sendo... Deus viu sua glória sendo desprezada pelos pecadores, como Davi, que nós vimos aqui. Ele viu o seu valor sendo diminuído, ele viu o valor de Cristo sendo diminuído, do seu Filho amado, o seu nome desonrado em cada pecado, e ao invés de vindicar o valor da sua glória, punindo
com ira infinita isso, ou seja, proporcionalmente ao valor infinito que ele tem. Ele fez isso, Paulo diz, derramando essa glória, essa ira sobre o seu filho, e assim ele vindicou sua glória naqueles que ele não vai vindicar em sua ira infinita sobre eles mesmos. Deus poderia ter resolvido isso punindo todos os pecadores com o inferno, como ele fez com os anjos. É muito justo, é o correto, não é nenhum enigma isso é maravilhoso. É por isso que, ao contrário das pessoas que têm uma mentalidade secular, os anjos não estão perturbados no céu, como as pessoas dizem. Muitas pessoas dizem assim: como é que eu poderia estar feliz no céu se eu soubesse que alguém se perdeu? É porque essa pessoa valoriza mais o homem do que Deus, é óbvio. Nenhum anjo no céu está perturbado. Como é que nós vamos ter alegria e paz? Não é? Se os anjos não, eles não veem que aqueles que estão sobre a ira de Deus estão recebendo algo que é maior do que aquilo que realmente devia estar recebendo, de tal maneira que no Apocalipse, sempre que fala sobre, por exemplo, as 7 taças da ira de Deus, os 7 cálices são derramados, eles começam a cantar: grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Rei das nações, quem não louvará? Porque tu é santo e tu manifesta, os seus atos de justiça se fizeram manifestos. O céu canta, porque essa mentalidade bíblica, ela começou com Deus, ela viu Deus ser vindicado. Então a justiça perfeita teria sido feita se todos os homens fossem para o inferno. Você não pode dizer que acredita nisso, e a maior parte das pessoas acredita, e tem problema pelo fato de homens não estarem sendo salvos, ou porque Deus não escolheu ou não está salvando todos os homens. Porque isso é uma tremenda hipocrisia das pessoas. Todos mereciam o inferno, mas daqui a pouco ele está perturbado porque alguém foi para o inferno. Nossa, se todos mereciam o inferno, você não podia estar perturbado porque pessoas vão para o inferno, você devia estar perturbado porque as pessoas que não estão indo para lá. E é isso que a cruz resolveu. Justiça perfeita teria sido feita. Isso teria demonstrado que Deus não minimiza nossa falta de visão da sua glória e deleite em sua glória, nosso menosprezo à sua honra. Mas quando Deus resolve salvar, então o seu nome tem que ser vindicado. Então Deus não enviou o seu Filho ao mundo, a Bíblia diz, não para condenar o mundo. As pessoas dizem: está vendo? Deus não mandou para condenar o mundo. É óbvio que não, isso seria ridículo, não é? Porque o mundo já está condenado. Sabemos que existe um objetivo mais profundo em Jesus enviar seu Filho ao mundo. Essa é a questão. Sabemos que o amor de Deus por nós depende de um amor mais profundo do que o amor de Deus por nós. Depende do amor de Deus pela sua própria glória. Então, nós temos que saber que a paixão consumidora do coração de Deus para nos salvar repousa numa paixão muito mais profunda do que nós. É a paixão de Deus para justificar a sua justiça. Então nós percebemos que a realização da nossa salvação não depende do nosso valor, mas do valor da glória de Deus. É a exaltação da glória de Deus o objetivo último, o alicerce da nossa salvação. Não é a nossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Como ele diz em outro lugar, em Romanos 15, 8 e 9, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Alguém pode perguntar, como pode ser o amor de Deus ser tão exaltado na cruz, ser a manifestação do amor de Deus, se é a própria glória de Deus o objetivo final da cruz e não nós, e não o valor do homem? Se é assim, então como a cruz pode ser esse símbolo do amor supremo de Deus? Isso só é perguntado por causa da mentalidade secular das pessoas que se dizem cristãs, porque a mentalidade secular coloca o homem no centro. Então nós assumimos com a mentalidade secular que sermos amados por Deus é Deus fazer de nós o centro.
E se quando alguém diz que nós não somos o centro do que Deus faz, então nós não nos achamos muito amados. Porque você vê, nossa ideia de amor é uma ideia que flui da nossa mentalidade secular. Ser amado por Deus seria fazer de nós o seu valor supremo, fazer do homem. Então isso seria uma demonstração de amor. Se o nosso valor não é acentuado na cruz, então nós não somos amados, e aquilo não pode ser uma demonstração de amor. A mentalidade secular diz: se o nosso valor não é a base da cruz, então nós não somos totalmente estimados. Se a honra de Deus é a razão da cruz, então nós não somos amados. A mentalidade bíblica, porém, é totalmente diferente, é radicalmente diferente. É o que esse texto diz, ela afirma o oposto. A cruz é de fato o pináculo do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus por nós. Mas isso não é porque ela demonstra o nosso valor, mas porque justifica o valor de Deus que nós desonramos, e leva pecadores que o desonraram a desfrutar da sua beleza, que é o centro de tudo. Então não perca isso. Ele justifica o valor de Deus para que os pecadores desfrutem desse valor. É isso que é o amor revelado. O amor de Deus pelo homem não consiste em tornar o homem central, você central, ninguém central. O amor de Deus consiste em tornar Deus central para o homem. Quando Deus, por graça, faz Ele ser central para mim, essa é a maior demonstração de amor que Ele poderia manifestar, porque essa é a maior coisa que Ele podia me dar. Ele como centro. A cruz não direciona a atenção, então, do homem para o nosso valor. Ela direciona a nossa atenção para a justiça vindicada de Deus, do seu valor, da sua glória. E é amor não porque faz de nós o centro, mas faz de Deus o centro e nos dá um coração para ver que Ele é o centro de todas as coisas. Isso que é precisamente o amor. Isso é amor porque a única felicidade plena e eterna do homem é ter um coração que é focado na glória infinita de Deus, para que eles vejam a glória que eu tenho contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, o amor de Deus não era fazer de nós o centro e nem mostrar como nós somos valiosos e preciosos. O amor de Deus é manifestado em fazer homens que roubaram a sua glória, por Ele propiciar a sua ira em seu Filho e vindicar o seu nome ao fazer isso, o seu valor infinito. E é por isso que Ele passou por cima de Davi, porque Ele ia vindicar, Ele ia derramar aquele desprezo ao seu nome, não ia ser deixado de lado, não, é impossível. E Ele amou Davi no sentido de que ainda assim Ele faria Davi ter um coração que veria o seu valor final, que a vida dele tinha dito que não era tão grande assim em cada pecado. Então, o amor de Deus é manifestado nisso, em fazer Ele central para nós, e não nós central para Ele. Nenhum homem é central para Deus, nem os eleitos. O amor de Deus é exatamente pelos eleitos, é que Ele graciosamente, vindicando o seu nome, derramando sua ira sobre o seu Filho, justificando a si mesmo em não nos punir, e ainda assim, mostrando a glória infinita do seu Filho, nos fazer desfrutar Ele para sempre, em seu Filho. Então, na sua presença, há plenitude de alegria, na sua mão direita, há prazeres eternamente. A autoexaltação de Deus, ela é amorosa, porque ela preserva para nós a sua glória e depois nos faz nos deleitar nela. O fim da autoexaltação de Deus é a única possibilidade da nossa alegria, porque nós fomos feitos para desfrutar Deus para sempre, da sua glória. A raiz da razão pela qual a cruz é loucura para o mundo é que isso significa o fim da autoexaltação humana. Ela é exatamente a declaração de que nós somos o centro, de que Deus é o centro, de que sua glória é o centro, de que o seu amor pela sua glória
por si mesmo, a sua autoexaltação é o centro de tudo que ele faz, e o seu amor por nós é nos fazer ter ele como central para nós, e não o oposto. Ou, melhor dizendo, a cruz de Cristo é um chamado à alegria radical no valor de Deus. Só pessoas assim têm uma mentalidade bíblica, centrada em Deus. A cruz é a morte da nossa exigência de nós sermos amados ao sermos valiosos e o centro, porque essa é a mentalidade secular. Então, qual é a tua mentalidade? Nós temos que acabar. Você deve se testar, não é? Você começa com Deus e seus direitos objetivos, e aí você, a partir desses direitos violados, vê quais são os problemas do mundo? Ou você começa com você, ou com os homens, e seus direitos, desejos, e aí você vê onde isso é frustrado como um problema no mundo? E quando você olha para a cruz, por que a cruz te faz feliz? Por que você se regozija na cruz? Que regozijo é esse? É porque você acha que o seu valor foi exaltado na cruz? O valor do homem, o valor dos redimidos, ou porque a justiça de Deus, o valor infinito de Deus foram vindicados na cruz, mostrando que sua glória e o seu nome, como Isaías falou, a fama do seu nome, o valor infinito de Deus foi vindicado ao mostrar que só ira infinita pode ser derramada sobre qualquer coisa que não ver Deus em seu valor infinito. Então sua alegria surge porque você é central, ou porque o homem é central, ou porque Deus é central. Se for porque Deus é central, como é de fato a razão pela qual a cruz, o alicerce de todas as outras coisas que flui da cruz, então Deus te salvou para desfrutar a glória dele para sempre. Então o apelo para todos nós, não é que nós, ao olharmos para a cruz, nós perguntamos a nós mesmos o que nós vemos. Eu oro para que você veja o amor de Deus por você, mas que você entenda esse amor não com uma mentalidade secular, porque isso vai mostrar que você tem um coração que não foi tirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas que você veja que o amor de Deus por você é exatamente o fim da autoexaltação, é o fim de ver o homem como o valor do homem, ou o seu valor, é ver a cruz como apontando para o valor final de Deus e dando a nós um coração para ver esse valor final. Você vê que nenhuma das outras coisas vai ser um problema para nós. Você vai ver que todos os problemas que consomem os crentes da nossa geração são por causa da mentalidade secular, e até o grande drama de nós tentarmos muitas das vezes salvarmos quem viveu e morreu sem nunca ter sido levado a ver que Deus e o seu valor infinito é a única razão da vida, como um problema final. Então Deus nos ama não porque Ele nos faz central ou valiosos, mas porque Ele vindica, Ele magnifica a sua própria justiça e glória, para poder, em vez de punir você, derramar sua ira infinita sobre o seu Filho, para propiciar você, para que você desfrute do valor central dEle, da glória dEle, para que você veja isso e você esteja eternamente satisfeito com isso. E é por isso que quando no Apocalipse mostra os atos de justiça de Deus, todos eles são exaltados, em vez de as pessoas, isso é ruim, mas tinha que ser feito. É o oposto, porque todos eles, todo o céu, não tem uma mentalidade secular, é óbvio. Então ele morreu primeiro, Jesus, por Deus, isto é, para reparar o dano que o pecado dos redimidos causaram à glória de Deus, ao não fazerem Deus central em todos esses aspectos. E Ele nos salva, não para nós sermos central, mas para nós vermos e nos deleitarmos na centralidade de Deus, como razão pela qual todas as coisas foram feitas, e com base nisso, Ele morreu por nós.
Isso é, ele morreu para que, apesar do nosso pecado, nós pudéssemos desfrutar Deus para sempre, que era exatamente o oposto do que o nosso pecado fazia, ao menosprezar o valor central de Deus. E assim, essa é a única definição bíblica do amor de Deus, e é assim que você vê o ápice do amor de Deus na cruz. O amor de Deus pelos eleitos é o ato pelo qual, apesar de todos os pecados dele, ele propiciou eles em seu Filho para que eles desfrutem do valor final que ele tem e se deleitem nisso para sempre. Isso é amor, porque só isso pode satisfazer nossos corações. Então a linha de fundo de toda virtude, toda eternidade que é o resultado de sermos amados por Deus, em nenhum momento foi fazer de nós centrais e falar sobre o nosso valor, mas de nos dar um coração para ver o valor de Deus, que é roubado em cada pecado. Por isso que todos os pecados estão destituídos dessa glória. Então, quando a gente foi criado para a grandeza, é por isso que quando a gente vê coisas grandes como o universo, como as cataratas do Iguaçu, nós ficamos maravilhados, porque nós não ficamos pensando, quando você olha para o universo, você pensa quão pequeno você é isso que te maravilha, porque você foi criado para isso. Quando você olha para uma montanha, para o oceano, você fica maravilhado, porque você não pensa como eu sou grande, você pensa com o quê? Como eu sou pequeno. Olha só, olha essa montanha, olha esse abismo. Você fica assim, que coisa incrível. Aquilo não mostra a sua grandeza, aquilo mostra quão pequeno você é, mas aquilo é só um pequeno eco na criação do que é o Criador. E é isso, quando você é levado a ter essa mentalidade por ter um novo coração, você vê a imensidão de Deus e não a nossa grandeza, o nosso valor. E ser amado por Deus, nós percebemos que foi exatamente o que Deus fez para que nós enxergássemos essa grandeza e desfrutássemos isso, razão pela qual nós fomos feitos para a sua glória. Todas as coisas se encaixam. Tudo aquilo que era um problema para nós, um enigma, não é. Os problemas e os enigmas em nossas mentes são o oposto do mundo. Ou nós não temos uma mentalidade bíblica e que possa compreender a cruz e o que foi feito lá, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos ficar de pé. Oh Deus, quão grande és tu, como diz o hino, que todos nós possamos sentir o peso do seu amor, nós possamos sentir, Senhor Pai, que o peso do seu amor está na autoexaltação de si mesmo, da sua glória, do seu nome. Tu que és o grande eu sou, tu que és a razão e a realidade de todas as coisas, que nós possamos ver cada coisa como um problema, quando ela não está de acordo com aquilo, Senhor Pai, que é o propósito pela qual ela foi feita. Que nossa visão seja tão radicalmente diferente da do mundo à nossa volta, que fique evidente que nós recebemos um novo coração, uma nova mente, para desfrutar de Ti, e que o peso infinito do Teu amor em nossas vidas seja manifesto claramente, Pai, em nós não olharmos para a cruz e vermos o Teu amor como fazendo nós centrais, nós valiosos, mas como foi necessário a propiciação da Sua ira pelo valor infinito que Tu tens, a Tua glória que é roubada em cada pecado, o desprezo e a mentira que cada pecado conta sobre quem Tu és, e que Tu nos ama não ao nos fazer centrais ou central, que o Teu amor é exatamente o oposto, é o fim da exaltação humana, do homem se ver como centro, do homem se ver como valioso e grande, mas, Senhor Pai, o Teu amor é manifestado em Tu nos fazer, Senhor Pai, nos dar um coração para ver que Tu és grande, que Tu és central,
que Tu és glorioso, e desfrutar disso, Deus, porque para isso nós somos feitos. E essa, Senhor Pai, é o cumprimento da oração do Seu Filho por todos os eleitos, para que eles estejam comigo, para que vejam a glória que eu tenho contigo antes da fundação do mundo. Que cada um aqui, Senhor Pai, possa realmente se testar e ver se tem uma mentalidade secular ou uma mentalidade bíblica, porque a mentalidade secular não pode compreender a cruz, porque mesmo a cruz ela vai ver como algo pelo homem, por causa do homem, pelo valor do homem, o que só aumenta, Senhor Pai, a desonra ao Seu nome e à Sua glória. Que cada um aqui possa realmente compreender a cruz, por ter uma mentalidade forjada pelo Espírito, através da palavra, e que nós possamos agora olhar para todas as coisas e discernir todas as coisas a partir da mentalidade bíblica, que parte de Ti, do Teu valor infinito. E então nós vamos definir problemas de uma maneira diferente, justiça de uma maneira diferente, amor de uma maneira diferente, e a Tua glória será tudo, Senhor Pai, em nossos corações. Obrigado pela Tua graça de fazer isso a homens como nós, de nos dar um coração para ver que Tu és central, e a Tua glória é a única coisa que tem um valor de fato infinito, e só o que está de acordo com esta glória realmente, Senhor Pai, manifesta, ó Deus, aquilo que um coração redimido deve manifestar, e que por fim tudo vai Te glorificar, Deus, mas que a Tua graça não é que Tu será glorificado simplesmente, mas que nós vamos ter um coração para nos deleitar em Tu ser central, e o inferno glorifica o Teu nome de uma forma diferente, mas vindica a Sua glória infinita. Que nós possamos nos deleitar em Ti, assim para sempre, em nome de Jesus.